Eu sou o Luciano Pérez e estamos aqui para mais um Pod Vivax. Agora com cenário novo, podcast todo reformulado. Gratidão a toda a equipe que muito se empenhou para que esse espaço tivesse tão agradável e tão lindo. Um abraço no coração de todos que fizeram desse espaço um espaço realizado com muito, muito amor no coração. E hoje nós vamos falar de uma trajetória de sucesso, um bate-papo de realização para qualquer advogado. Afinal de contas, estou recebendo aqui hoje o decano do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o maior tribunal das Américas. Para me ajudar nesse bate-papo de hoje, até porque a trajetória do decano, ela figura entre a música e a justiça. Diga-se, é um músico que no acaso da vida se tornou desembargador. Eu estou com ele, aquele que é o cara. Ele é apresentador aqui na Rede Vivax de televisão. Elias Jó apresenta o Revisitando com Elias Jó. Se eu tivesse que ler o currículo dele, ficaríamos horas e horas e certamente nem faríamos esse podcast. Nada diferente do desembargador que contemplará com esse bate-papo que nos ensinará essa trajetória de muito sucesso. Gratidão por te receber, Elias. Muito obrigado, Luciano, que é isso. Com essa apresentação, não sei nem o que dizer. E aqui em off a gente brincou um pouquinho, né? Que hoje vai ser o dia da gente se tratar como Vossa Excelência, né? Cada um aqui com o outro, mas que na verdade a música é muito maior, né? Que história bonita. E eu tô aqui para bater esse papo com você e com o doutor aqui, que é muito uma honra para mim, algo maravilhoso. Vou aprender com ele sobre a música, viu, gente? Apesar da minha história ser longa, como disse o Luciano, mas aqui a gente tem que respeitar, é maior. Elias, sabe o que é uma delícia? Eu sou um manezinho de Florianópolis, então eu sou um manezinho e vim para São Paulo aí para poder trilhar uma trajetória de sucesso, e de repente eu me vejo na reinauguração aqui do Pod Vivax, ele todo reformulado, com aquele que todo advogado teria o sonho de conhecer presencialmente e tá aí num bate-papo gostoso. Eu tô com aquele, Elias, que é o decano do TJ. Nós estamos recebendo aqui o desembargador, músico, jurista, compositor, pelo que eu vi, um baita marido, pai, professor. Sabia que ele gravou com um monte de gente? Pois é. Mas um monte de gente. Músicas que nós estamos acostumados a ouvir e a tocar no nosso coração. Eu fui fazer algumas pesquisas. Bem-vindo, Dr. José Carlos Gonçalves Xavier de Aquino. Vou lhe chamar de Zeca Aquino. Pode ser? É o meu nome de músico, né? Bem-vindo. Gostaria que o senhor se apresentasse um pouquinho pra gente e contasse esse seu início de trajetória lá em... Opa, me falhou a memória. Nos idos de 1960. Conta um pouquinho pra gente de como é que começou a música de 12 para 14 anos de idade. Eu comecei porque tinha uma família de músicos e juristas. E eu fiquei dividido. Mas a música fica dentro da gente e chega uma hora que explode. Ela explode de tal forma que você não consegue segurar. Então eu comecei com 12 anos de idade, eu e o Norival D'Angelo, mais Ivan Abujan, Ricardo e o Alcindo, que era o gato. Isso com 12 para 13 anos. E gravamos, tocamos rock. Em 73 eu fui para a música brasileira, participei do Festival Universitário da Canção, fui terceiro lugar. Depois
eu comecei a estudar seriamente para um concurso público, pretendia fazer a magistratura, mas acabei no Ministério Público e nem prestei para a magistratura. Essa é a minha primeira trajetória. Que é uma benção, né? Sabe uma coisa? A gente estava aqui nos bastidores conversando, e aí, é claro, a gente tem que aprender com cada sorriso e com cada olhar, né? É muito importante aos nossos telespectadores, e isso já teve uma afinidade de almas. Eu passei no vestibular com 16 anos de idade e me tornei advogado graças à trajetória de sucesso de um tio meu lá de Santa Catarina, Joel Rogério Furtado, hoje já falecido, tá lá com o Papai do Céu iluminando. É um poeta dos mais magníficos, um tio dos mais fenomenais. Foi procurador de Justiça do Estado de Santa Catarina e, pelo que eu vejo aí, a arte, a música, as letras, elas estão no sangue dos nossos juristas. Ouvindo tudo isso, Elias, há vários nomes que são muito conhecidos aí na música brasileira e revisitando. Tu tens muito de pensar isso e trazer isso para essa atualidade, todo esse resgate. O Zeca de Aquino nos comentou nos bastidores. Eu gostaria que tu conseguisses aí espremê-lo para que ele consiga, nesse curto espaço, nos contar tudo desse brilhar de olhos pela música. Não, e é impressionante porque a versatilidade musical dele é absurda e assim, com quem ele já trabalhou e trabalha, né, em parceria com o Pondo, são nomes importantíssimos e de grande peso. Mas essa versatilidade dele realmente me impressiona, porque ele transitou do rock e foi para MPB, mas vai de Ivan Lins a Rapping Hood, né? Eu tive um hiato de 20 anos que eu me escondia do instrumento. Joguei fora umas 300 composições de fita de rolo naquela época, porque eu achava que ia me prejudicar na carreira. Depois de 20 anos, o presidente da associação da magistratura me pediu para eu voltar para a música. Até hoje eu não sei como que ele soube, porque eu escondia de tal forma que achei que era uma coisa que estava morta e enterrada. E ele perguntou para mim se eu não queria voltar para a música. Eu antes pedi um prazo para responder, mas eu já sabia no interior de mim a resposta. Eu sabia que seria a música que estava dentro de mim me sufocando. Aí voltei a me ver, me encontrar com os amigos da primeira fase, festivais. E aí não parou mais. Fui no Jô Soares, Rony Von, vários. Olha como nós somos honrados, hein? Fui entrevistado pelo Jô Soares, Rony Von, andou e transitou com várias celebridades da música brasileira e hoje ele nos dá a honra de estar aqui conosco no Pod Vivax para contar um pouquinho dessas andanças, trajetórias. A música lhe ajudou a julgar ou o ser um julgador lhe ajudou a ser um musicista? Não, a música me ajudou a julgar, porque a sensibilidade, o julgador precisa de sensibilidade, e a música, sem dúvida nenhuma, proporciona isso, uma melhor sensibilidade. E quando eu voltei no grupo do meu velho conhecido baterista, que já era baterista do Roberto Carlos, que é o Norival D'Angelo. Eu voltei para o grupo Rockefeller, que eles queriam fazer um CD autoral, e eu participei desse CD. Aí gravei com o seu Jorge,
ele estava começando, era mais conhecido lá fora, nos Estados Unidos, na França. E a partir de então não parei mais. Fiz um clipe, mas chegou uma hora que esbarrou a minha carreira jurídica, me impossibilitava de fazer tanta viagem, porque estourou Rockefeller, música de novela, e foi por aí. Sabe o que é gostoso, Elias? É que quando a gente começou a conversar nos bastidores, naquele cafezinho fantástico produzido ali pela produção da Rede Vivax, o Zeca, vamos assim chamá-lo, né? O Zeca, porque aqui nós estamos na frente do músico, na frente do artista. Ele começou a contar um pouquinho de músicas que fazem parte da minha história de juventude, da minha história de ouvir aquelas músicas, as primeiras paixões de adolescente, em que a gente namora atrás da cortina ainda, é diferente de hoje, né? E ele comentou que ele é compositor ou está fazendo parte da composição de algumas músicas e de alguns artistas bastante estourados, como Seu Jorge, Ivan Lins, Paula Fernandes, a música Gratidão com o Edson. Sou apaixonado por essa música. E essa trajetória, ela continuou seguindo na veia. Ele hoje com 71 anos e como decano do maior tribunal de justiça das Américas, ele ousou, porque tem que ter ousadia e coragem, a dedicar um tempinho dele para escrever um livro que o título é Do Rock and Roll à Toga. E sabe o que é gostoso, Elias? Eles pegaram na gráfica há 40 minutos e nós estamos mostrando aqui na Rede Vivax de televisão em primeira mão. E já digo que nós vamos cobrir ao vivo, aí esse será ao vivo através de um plantão. Te vira, Márcio, te vira, quando ele lançar através de alguma livraria em que ele já está procurando aqui no estado de São Paulo, já está meio que pré-agendado, mas isso ele vai contar pra gente. Elias, vendo as músicas aqui, ó, Conversa de Bêbado, Força dos Yanomamis, Amor Esquecido, Gratidão, Trovadores Urbanos, entre muitas outras. Como é que é ser um maestro de tudo isso e conseguir conviver com essas celebridades que compõem? E deve ser brabo, né? Porque deve olhar e dizer assim, poxa, tem o instinto do bom julgador. Pois é, tem esse aí é uma coisa muito séria. Eu tô realmente impressionado, assim, porque eu já conhecia de nome, não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas de nome eu já o conhecia, né? E realmente, assim, eu realmente me atrevo a dizer que as parcerias foram muito bem pensadas para cada uma delas, né? Porque, por exemplo, com o Ivan Lins tem muito essa coisa, né? Da força dos Yanomamis, por exemplo. É uma característica muito brasileira, que tem um pé disso tudo. A gente, como músico, né? E maestro, mas tem uma coisa que sempre me impressiona. Como que chega nesse quesito? Como que essas músicas surgem para você, assim? A música surge para mim inesperadamente. Conversa de Bêbado, por exemplo, que eu gravei com o Seu Jorge, eu acordei com a música e a letra na minha cabeça. Mas não estava bêbado? Não Nem de ressaca? Não. Nem de ressaca. Foi em 15 minutos eu fiz essa música e foi um sucesso tremendo. Foi clipe oficial do Seu Jorge por muito tempo. E a música vem conforme a situação do momento. Eu, depois da pandemia, que eu perdi um irmão, eu confesso que fiquei meio acabrunhado. E agora é o segundo programa que eu estou fazendo, porque eu não tenho mais vontade, eu preciso me reanimar.
Mas olha só. Olha o que é a vida, tá, Elias? Uma trajetória de sucesso, começou com 12 anos na música, numa família de músicos e de juristas. Gravações de sucesso, ele fez a trilha sonora da primeira novela do SBT, a pedido do Silvio Santos, e gravou, compôs, esteve do lado das pessoas mais honradas e famosas da música brasileira, não diferente do mundo jurídico, de procurador pelo 5º Constitucional, ocupa o cargo de desembargador hoje na Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o maior tribunal das Américas, diga-se, também convivendo com os melhores juristas do país e do mundo, porque tem muito a se orgulhar, acabou, em virtude de uma fatalidade de vida, passando por um processo de depressão. Mas sabe o que é gostoso? Por mais que ele tenha dito que ele precisa se animar, quando ele fala de música, o sorriso vem, a gente sente o arrepio do contar da história e a gente tem a certeza de que a cura e a vontade já está perto do Senhor, porque nós, advogados, músicos, população brasileira, população das Américas e mundial, precisamos de exemplos igual ao seu. Na verdade, eu não fiquei com depressão, diminuí o ritmo. Eu não cheguei a ficar com depressão. Que bacana, hein? Fiquei na composição, mas parei de fazer show, porque eu saí do Rockefeller e comecei a gravar sozinho. Aí gravei 13 CDs e um DVD. Isso em 13 anos. Eu acho que é uma produção satisfatória. Todas as músicas suas? Todas as músicas minhas ou letras. Elias, nós temos que começar a trazer essas músicas, essas letras para o Revisitando. O que tu achas? Pois é, precisamos disso aí, sem dúvida. Mas é impressionante. Agora há pouco eu falei sobre isso, porque as músicas encaixam muito bem. Por exemplo, com o Seu Jorge, o assunto, eu não sei se você costuma fazer dessa maneira. Se você compõe pensando em alguém cantando ou não. Porque cai como uma luva. Não, esse é um ponto que... Eu já pensei e fiquei frustrado, porque eu fiz uma música lindíssima para o Roberto Carlos e ele não gravou. Eu achava que seria um sucesso, mas me enganei. Mas já fiz, sob encomenda, algumas canções. Às vezes um pouco mais difícil, né? Sob encomenda, porque você tem um assunto X para falar sobre. Você tem que desenvolver exatamente aquele assunto. Diferente da inspiração quando vem que o assunto pode ser diverso, né? Eu tenho insônia. E nessa madrugada, na outra madrugada, anteontem, eu fiz uma nova canção. Mas é meio de protesto, meio down ainda. Preciso voltar a fazer canções alegres. O rock tá mais no seu sangue ou a própria música popular brasileira? Eu acho que a música está no meu sangue. Não existe rock, tango, valsa. Existe música. Roqueiro. Era pejorativo chamar uma pessoa de roqueiro no meio da música. O maestro sabe disso. E eu digo que não. Eu fui assistir o Seu Jorge em Nova York, no Blue Note, e acabei depois do show, vendo um outro show do Billy Joel, que é um artista de rock espetacular. Inclusive voltei e fiz uma canção em homenagem ao Billy Joel, que foi maravilhoso. Simplesmente o show, quem abriu o show foi o Jamie Cullum. Abriu o show com umas 5 canções. Em meio ao show, Joe Bonamassa, que é um guitarrista de mão cheia. E para findar,
O Sting também. Olha só. Elias, me explica uma coisa. Quando nós pegamos uma letra composta por um compositor X, aqui nós temos um compositor bastante conhecido e estourado, com várias gravações, tanto nas vozes de outros artistas, de outros músicos, como na própria voz do próprio Zeca. Como é que funciona isso? Ser o maestro, colocar a melodia? Me explica um pouco, até para que os nossos... Eu sei que falas muito sobre isso no Revisitando, mas para que eu possa, e aqueles que veem o nosso podcast possam entender esse tema. O processo é assim, quando ele falou, olha, são músicas minhas, tanto letra e música, isso é a melodia que ele está dizendo e a letra que é o texto. Há casos de ele ter feito o texto ou só a melodia e alguém colocou a letra. Mas pra gente, o arranjador... No Brasil não é muito comum isso, tá? Mas isso existe. Se você pegar diversos cantores, como Lara Fabian, você vai ver que o Walter Afanasieff fez muita coisa junto com ela num disco dela, porque assim, lá acontece do arranjador também compor junto, desenvolver a melodia ali. Então isso já é um outro caminho, que daria nessa coisa do Bernie Taupin com o Elton John, por exemplo. Letra geralmente do Elton John, se não me engano, e Bernie Taupin... Não, letra do Bernie Taupin e melodia do Elton John. Geralmente era isso que acontecia. Então existe esse casamento, né, com essa afinidade musical entre os compositores. Alguém geralmente mexe mais com a melodia, o outro com a letra, e há o caso de quem mexe com os dois, né, doutor? Que é o seu caso também. Para o arranjador chega diferente, né? Mas nem sempre eu gravei música e letra minha. Meu maior parceiro musical é o Lula Barbosa, que nós temos mais de 200 músicas gravadas. Qual é a sua música que mais lhe toca? Tem uma especial? Triste. Triste? Chama-se Triste. O senhor lembraria um pedacinho da letra dela, não? Ah, sim. De cabeça não lembra. Tem no livro? Tem, acho que no livro tem. Se a produção puder ver em que página do livro está a música triste, eu gostaria de ler um pedacinho da letra e me mandando aqui no WhatsApp para que eu possa compartilhar dessa letra que toca esse grande compositor, músico, artista, jurista, aquele ao qual eu já sou fã de imediato. Vou lhe fazer uma pergunta. Folheando o seu livro, que fico muito honrado de estar recebendo aqui em primeira mão através da produção, eu estou percebendo aqui nas fotografias, tá? Os Álamos no programa apresentado por Aldemar Dutra. Ademar Dutra na TV. Eu tô sem óculos, olha só. Ademar Dutra na TV O Celso. Quantos anos fazem isso? Quantos anos o senhor tinha? O senhor fazia parte dos Álamos? Fazia, tô na fotografia aí. Tá na fotografia? Vamos olhar aqui, ó. Será que o nosso público ele descobre? Vou levar as mãos do Zeca para que ele nos diga quem ele é. Eu sou esse pequenininho aqui. Ele é este músico aqui. Não, o do lado. Esse aqui? Esse aqui. Esse. Ele está aqui. E o Norival, que é o baterista do Roberto Carlos, que está na bateria. Olha só, o atual baterista do Roberto Carlos. Há mais de 50 anos. Há mais de 50 anos. Uma trajetória de amizade, de respeito, de crescimento mútuo. De profissionalismo. Como é que isso funciona, Elias, no mundo da música? Não existe muito ciúme, muita guerra, muita coisa. E quando a gente vê pessoas que estão juntas há 50 anos, isso é uma bênção. Ainda existe isso, sim. A gente sabe que em qualquer ramo existe uma certa diferença em alguns casos, mas existe essa reciprocidade, porque existe esse casamento, né, musical, né? A gente que começa geralmente junto, andando com alguém musicalmente, a gente geralmente vai durante muitos anos com a mesma galera, assim, é bem, bem gostoso isso. Isso é muito bom de ver. Tá um pouco mais difícil de encontrar, porque não tem mais as famosas bandas de garagem, né? Hoje em dia tá muito fácil. A gente estreitava laço, começando a fazer um som com alguém que ia pro resto da vida tendo uma amizade, além de musical, pessoal, né? A minha primeira canção que eu gravei em 78 rotações. Vocês nem sabem o que é isso. Ouvi muito vinil em 78. 78 rotações. Sim, depois 33, Ele pinta 45, ele pinta o cabelo. Hoje eu entreguei minha idade. A sua primeira música, o senhor gravou em quanto? Eu não sei o que é isso. Realmente não sei. 78
É um disco assim que parece um chiado. Eu sou de 77, eu nasci em 1977. E o senhor já em 77 fazia muito sucesso. 68. 68. Eu tô vendo uma fotografia aqui que o senhor colocou no livro, tá? Que ela fala o seguinte: Antônio Aguiar e Roberto Aguilar e Roberto Carlos no Festival da Juventude TV O Cécio 1962. O senhor fez parte desse festival? Não. Isso eu ganhei, essa foto, quem me deu foi Antônio Aguilar, que era do acervo pessoal dele. Ele que lançou o Roberto Carlos em São Paulo, o Antônio Aguilar. E eu tenho muita amizade com o Roberto Carlos. Eu era mais amigo do Dudu Braga, falecido, que era um doce de pessoa. Deve estar como uma estrelinha, sempre olhando pela gente aqui. E era um baterista muito bom. Deve estar com a estrelinha da fama no céu, né? E assim, ó, eu confesso que quando a gente pega uma fotografia como essa, que transmite história de quem lançou o Roberto Carlos em São Paulo, sendo presenteada ao Zeca, já nos reverencia a tudo aquilo que corresponde a essa trajetória. Nós temos que colocar uma foto como essa num porta-retrato ali do teu estúdio, hein, Elias? O que tu achas? Deve colocar, sem dúvida nenhuma. Aqui Antônio Aguilar tinha um programa Isso Jamais. Agora estou fazendo a propaganda do CD do Rockefeller. Isso já quando eu voltei. O Antônio Aguilar e o Gerry Adriani. Gente, o Gerry Adriani era novinho aqui, olha só. O Zeca, ele tá embalsamado, porque ele continua o mesmo. Tá? O mesmo. O Antônio Aguilar, ele já é falecido? Não, ele é vivo. E o senhor continua... Tá com muita idade, ele deve estar com uns 90 e alguma coisa. Mas ele continua hoje ainda vivendo o mundo da música ou tá mais recolhido? Tá mais recolhido. Tá mais recolhido. Pelo tempo, né? Eu vou lhe fazer uma pergunta, Elias. Essa é a capa do The Galaxy. Esse LP foi seu? Esse LP eu sou aí. Esse foi tido como a maior banda de garagem de São Paulo, na época que surgiu o rock and roll. E eu estou aí com o inglês David Charles Odens e a mulher dele, que ele acabou se casando com ela, Jocelyn, era americana. Então, as vozes, o som do inglês não era macarrônico, era um inglês perfeito. Eu tenho um amigo em Santa Catarina chamado Alexandre, ele estudou comigo e na época meus pais eles sempre escutavam muito sertanejo, então eu não tinha uma tendência musical ao rock, mas ele era um roqueiro de mão cheia e ele falava muito dessa questão de bandas de garagem, coisa que não se escuta mais hoje. Hoje você tem uma dificuldade bastante grande desse início musical. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho pra gente como é que as pessoas se uniam para fazer música e o que se almejava lá em 1960 a respeito disso. Se ensaiava na garagem da casa. Isso era por isso que levou o nome de banda de garagem. Mas cada um tinha um lugar certo para. Eu tinha um porão na minha casa que a gente ensaiava lá. Mas perpetuou esse nome, banda de garagem. O senhor é filho de São Paulo? Sou. Nascido e criado em São Paulo. Em São Paulo. Ele ia chegar a participar de alguma banda de garagem? Sim. Qual delas? Rock and roll também. Rock and roll também. Isso não é tanto tempo atrás, mas é lógico, óbvio que é para os dias de hoje, mas tô falando de 30 e poucos anos atrás, a gente ainda fazia isso. O festival, e olha quem participou, tem os nomes, né? Olha só, pôster do festival
primavera de 1969, organizado por Antônio Petkov. Antônio Petkov é esse maravilhoso pintor contemporâneo que eu reputo um dos melhores pintores do Brasil. É ele que fez, ele foi empresário do Beatniks. Beatniks era o mais perfeito Liverpool Sound do Brasil. Assim falava Roberto Carlos. Caramba! E olhando aqui, tá, do festival participaram Mutantes, Beat Boys, Som Beat, Gal Costa e entre outros. O senhor estava nesse festival? Tim Maia está aqui também? Também. O senhor fez parte desse festival? Toquei. Sozinho ou com alguma banda? Com os Galaxy. Com os Galaxy. Quanta história, quanta história. Agora eu não lembro se foi os Galaxy ou os Álamos. Vou tentar descobrir aqui, eu vim sem óculos, mas as surpresas positivas, elas são tão grandes, vou ver se eu consigo localizar. Elias, eu te pergunto uma coisa, como é que é sentar do lado de uma pessoa que inspira música, viveu os âmbitos do crescimento musical a nível de Brasil? Então, quando a gente olha para o Zeca, a gente começa eu falo por mim, que tenho 46 anos, a relembrar aquilo que eu vejo aí nas outras emissoras e nas gravadoras e tudo mais, com uma história musical muito grande, porque aqui a gente está passando por estilos musicais bastante diferentes. Em 69, o que era mais popular no Brasil, o senhor lembra? Eu tocava rock aí. Eu virei para a música brasileira. Eu já fazia música, mas não tocava, por assim dizer, profissionalmente. Mas em 73 eu mudei para a música brasileira, participando do Festival Universitário da Canção. Tem aí, é isso aí, Toada. Essa é o pessoal da minha faculdade, o Mackenzie. Aqui o senhor já fazia direito? Já fazia direito. Se faço direito, faço certo. Chegasse a participar de algum festival, Elias? Fizemos. Aquela empresa que faz pastilhas para garganta tinha um festival, há muito tempo atrás, não sei se o senhor lembra disso, chamava Festival. E eu participei, ganhei alguns, acho que duas edições a gente ganhou com a banda de rock que a gente tinha. Essa pergunta é bem engraçada, porque você perguntou, Luciano, para ele se em 69 o que se fazia era mais mesmo rock and roll por influência dos Beatles e tudo mais, né? A gente tinha muito isso aqui. Né? Então era bem esse caminho. Nessa época também surgiram outras bandas ali em 70 e pouco, como os Folhas e outros caras que eram... Os Folhas tu tocas com eles ainda hoje, né? Ainda faço com eles. Que é a influência dessa coisa do rock and roll, assim, que vem, né? Os Folhas poderíamos dizer que seria algo muito parecido com os Galaxy, ou com os Álamos, me explica? Não, eles são um rock mais romântico, né? Os Folhas. É um rock mais romântico. O seu primeiro disco, que foi considerado a melhor banda de garagem, é mais pesado do que... Não era mais pesado, era em inglês, mas tinha música romântica. Não, sim, tinha, mas a sonoridade dos Folhas é mais melosa, digamos assim, mais romântico do que o restante. Mas tinha outras bandas pesadas, né? Na época também, em 70 e pouco, Casa das Máquinas, um exemplo também, que é bem mais pro... Incríveis. Os Incríveis eu já ouvi falar. Casa das Máquinas também. Tinha uma galera também fazendo assim. Olha só. Casa das Máquinas é a herança dos Incríveis. Olha só, olha a sensibilidade. Ele estava no Mackenzie nessa época, pelo que eu estou vendo aqui pelas datas. O senhor se formou em que ano em Direito? 74. Então essa letra ele fez ainda estando na faculdade, acredito eu, por causa da linha do tempo. Toada. Eu fiz essa toada, deixo aqui meu coração. Eu fiz essa toada, amiga, para chamar sua atenção. Quando o dia se escondia, te esperava no portão. Minha amada, minha amiga, fiz você minha prisão. Água corre, vento voa, e eu sempre sem te ver. Vou compondo verso à toa, procurando te esquecer. É uma paixão antiga?
Eu nem lembro. Eu fiz essa canção, acho que não foi para ninguém Em especial. determinado. Fiz para outras pessoas que machucaram meu coração, que me deram um chega para lá, amor de criança. Agora vamos lá, né? Bonito desse jeito, com 71 anos, tocando a música pelos palcos da vida. Jovem, fazendo sucesso, arrebatou muitos corações, né? Não foi assim. Conta pra gente um pouquinho da história dessa fotografia que tá na página 48 do livro, que aqui tá escrito Troféu Índio de Bronze. Índio de Bronze é o terceiro colocado do Festival Universitário da Canção. Era o prêmio. A configuração do prêmio de ser o terceiro colocado. O senhor foi o terceiro colocado Com a música atuada. com a música atuada. É. Hoje a música atuada, ela tá gravada por alguém em especial? Foi gravada pela Dora e o Walter, que eram músicos da noite paulistana. Eles tiveram um relativo sucesso. Os dois já faleceram, mas gravaram naquela época, fez um relativo sucesso, mas não como outras canções. Em 1974 o senhor se forma, e aqui tem uma trajetória após ganhar o troféu. O senhor faz um capítulo do livro chamado Aluno, e depois o senhor já vai ao Ministério Público. O senhor passou no concurso público em que ano? 75. Então logo após formado, nem chegou a advogar então? Não. Foi direto? Eu não tenho OAB. O senhor nem chegou a pegar a carteira da ordem? Não. Foi direto ao Ministério Público. E aí aqui eu lhe pergunto, não teve um conflito interno muito grande, já que o senhor viveu a boemia, a música, as garagens, para poder se trancar num gabinete para de repente fazer uma carreira totalmente diferente? Na verdade é o seguinte, você presta, eu tinha 24 anos e meio. Você acha que sabe, mas na verdade você não sabe nada. Você vai aprender na marra, na luta, na vida forense do dia a dia. Se o senhor tivesse que fazer um retrospecto da vida, tá? Entraria nos ídios do mundo jurídico ou seguiria, que o senhor tem muito sucesso hoje, músicas de muito sucesso, seguiria somente na música? Não, porque eu tive que fazer essa opção na época certa e optei pela razão, porque a música não me daria sustento. Um dos trechos aqui do seu livro o senhor intitulou como Milão. Foi algo musical ou foi uma especialização que o senhor foi fazer na Itália? Eu fui fazer doutorado na Statale di Milano, em procedura penale, que é processo penal, com o professor Jean Domenico Pisapia. Fiquei lá 2 anos. Mas lá eu também não deixei a música, e muito embora eu não tinha violão. Mas assistia muito cantor, shows, vi Peter Tosh ainda no velódromo lá em Milão. Convivi, conheci porque ficava no mesmo flat que eu, o Lúcio Dalla. Tem muita história, hein? Convivi porque ficava no mesmo flat que eu. Olha isso. Doutorado em Milão. Doutorado em Milão. O nosso decano do maior tribunal das Américas é doutorado em Milão. Quanto nós precisamos trabalhar, estudar para chegar a um pouquinho do conhecimento com 70 anos de idade, e hoje na flor da idade, do Zeca, né, que assim o chama. No tribunal vou lhe chamar de doutor, tá? Ou de Vossa Excelência. Mas eu quero saber quem inventou
essa palavra terceira idade, a melhor idade. Não tenho sombra de dúvida. O meu pai está com 70 anos e é uma coisa que é muito curiosa. Eu me lembro, criança, eu tinha 13 anos de idade e há muitos anos atrás, o meu avô faleceu com 70 anos e eu o considerava uma pessoa idosa. A gente via a figura do vozinho lá atrás com uma pessoa muito idosa. Hoje, quando a gente olha uma pessoa com 70 anos de idade, a gente realmente olha uma pessoa super jovem, porque a qualidade de vida correlacionada às pessoas que querem viver, tá? Porque nós temos hoje adolescentes de 12, 13 anos que são velhos de mente. Então, a idade ela é mental. Porque imagina, com todo o âmbito, tá, de estar julgando no Tribunal de Justiça e o volume de processos que eles recebem é substancialmente grande. Sim. E eu soube pela equipe de assessoria que o desembargador tem um gabinete zerado, tem um gabinete totalmente estruturado, é bastante longo. E se dedicar para poder mostrar a história dele, que está totalmente misturada com a história da música. O Bom Filho a casa torna. Voltou de Milão. Não, quando eu voltei para a música. Opa! Eu já pensei que estava voltando para poder ainda participar do Ministério Público, que ele era promotor, provavelmente, nessa época. Voltou para a música em que ano? 2006, 2007. 2007 está aqui no livro. O que lhe fez voltar para a música? E nessa época aqui, tem alguma composição sua que lhe marca muito? A Conversa de Bêbado, que foi meu carro-chefe muito tempo. Aí também sou eu. E aqui tem uma foto com Álamos da esquerda para a direita. Ricardo Aragão, Zé Caquino, Elson Franco e Ivan Abujanra. Que é irmão da Clarice Abujan. Certamente, para o Elias, a sonoridade é aos ouvidos, né, Elias? Na hora que você vê uma foto dessa, você já sabe onde. A guitarra é maior que eu. Olha, quantos anos aqui? Tinha uns 13 anos, 12, 13. Que loucura! Olha só. Agora vamos ser sinceros, né? Quem olha para os palácios dos tribunais, vê um desembargador de toga, com comendas, com doutorado, nem imagina que por detrás... E isso fica um alerta, tá? Isso é muito importante. Por trás dos nossos julgadores existem seres humanos com famílias, com vontades, com desejos, com sonhos, com realizações, com vidas, Então não vamos endeusar ou nos distanciar daqueles que fazem valer um dos 3 poderes brasileiros, que é o poder judiciário. E muito orgulho o poder judiciário brasileiro, sabia? Mas eu quebrei um tabu. Eu levei o seu Jorge para tocar no Tribunal de Justiça. Mentira! Eu levei. E como foi? Conta pra gente. Foi de surpresa. Foi uma apresentação minha. Eu já estava como o Zé Caquino, não mais participando de grupos. E no meio do show ele apareceu para o delírio da plateia, né? Foi muito divertido. Imagina, isso daí a gente deveria ter um pedacinho da cena, se alguém filmou, porque quando a gente olha, a gente vê a maioria dos desembargadores, eles são bastante reservados, e de repente subir ao palco, o seu Jorge cantando com, ali não desembargador, mas com um artista, a Zeca Aquino, isso deve ser um verdadeiro sonho. Elias, deixa eu te fazer uma pergunta. Sonho para mim, não para Não, para mim seria um sonho se eu lá estivesse no tribunal lhe assistindo. Porque tinha muito funcionário e tal, mas infelizmente você tem, como o Elias falou, gente. Tem pessoas que lamentam, que condenam, ainda com perfil de 1970. Ser humano.
Elias, eu vou te fazer uma pergunta, tá? Se a nossa produção achar alguma música com letra ali, com aquele... Eu digo que são aqueles desenhozinhos que ficam no meio da letra, que eu, quando criança, pintava. A e partitura. aqui pra vocês é a partitura. E eu pintava, olha só que bobo que eu sou, tá? Olha que bobo que eu sou. Ou a música triste, ou a música gratidão, ou a música conversa de bêbado, ou a música Amor Esquecido, músicas bastante faladas pelo Zeca de Aquino. E quando terminar o nosso podcast, tu for lá pro piano, tu consegues que a gente filme para que passe nesses links, para que a gente possa ver a música do Zeca de Aquino, fazendo essa homenagem a ele, ao teu som, ao teu olhar, à tua interpretação. Se tiver alguma partitura, alguma melodia, a gente dá uma lida, assim. Então a produção, eu peço que pegue uma dessas partituras, porque acabando aqui, nós vamos lá filmar nos estúdios do Revisitando, que o Zeca vai conhecer. O Zeca vai conhecer agora um estúdio totalmente musical. E aí já peço, se tiver algum dos seus LPs antigos, para que a gente possa tirar um xerox da capa e colocar no cenário do estúdio, para nós seria uma honra. Eu digo mais, eu vou lhe enviar um LP que foi relançado há uns 2 anos atrás. Um LP que estava sendo vendido ali na Galeria do Rock por R$800. Opa, que honra! É um disco que salta aos olhos pela musicalidade dele, pelo tipo de canção, para a época. E foi relançado. Porque eles estavam na Itália, eles estavam copiando o disco e vendendo. Então, uma gravadora pediu autorização para gravar e relançar. Gravar não, relançar o disco. O que foi gravado tem também uma história dentro do disco. Eu vou lhe fazer uma pergunta, eu fico muito grato, até porque para nós, imagina, ganhar um LP que faz parte da história com um relançamento é um presente por Revisitando de muito orgulho, né? Sem dúvida nenhuma. Costuma ser presenteado assim, Elias? Olha, esse daí é primeiro para mim, eu tô honrado, é muita história, eu tô até quieto hoje, gente, eu costumo falar bastante, mas eu tô quieto porque eu tô só aprendendo, é impressionante, é muita história. E se tem muito a aprender, né? Sempre, é muita coisa bonita. Uma das coisas que me passou pela cabeça... Só deixa eu fazer uma observação. Claro. Partitura, eu não leio. Eu aprendi de orelhada, como se diz. A gíria da rua, né? Orelhada. Olha só. Eu vou lhe fazer uma pergunta. O senhor, como procurador de justiça do estado de São Paulo, tá? Um dia resolveu participar de uma lista tríplice lá entre os seus pares para que pudesse disputar uma vaga e hoje compor o âmbito do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo. Tá? Como a gente fala de uma questão muito intimista dos desembargadores, existe toda aquela situação da moral, dos costumes, o senhor nessa época já tinha se voltado ao retorno da música? Isso lhe atrapalhou na lista? Isso não lhe atrapalhou? Isso lhe ajudou? Como é que foi esse período? Não tinha voltado para a música. Não tinha voltado? Não. E aí, na verdade, você convive como procurador de justiça nas câmeras. E os colegas, veem a tendência de, esse merece ser juiz. Fala com o regedor, fala com o vice-presidente, fala com a próxima lista, não esqueçam. Então, eu fui indicado pelo Conselho Superior da Magistratura. Que honra! Que era o corregedor, o presidente e o vice-presidente compunha naquela época. Hoje eu faço parte do Conselho Superior da Magistratura, mas uma outra composição. É o presidente, o vice, corregedor, o decano e os 3 presidentes de sessão,
criminal, civil e público, direito público. É assim que se chega no tribunal. Hoje mudou muito. Os nossos tribunais, eles hoje, claro, em virtude muito mais por uma questão de internet, eles, hipoteticamente, se fala muito de uma dificuldade de acesso à justiça, mas eles estão muito mais próximos. Nos nossos tribunais, quando a gente pega a trajetória para que se chegue numa lista tríplice, são cargos bastante disputados, a gente tem que ter muito orgulho daquele que consegue não só chegar, e aqui no caso por uma indicação do Conselho da Magistratura, mas também fazer sucesso entre os seus pares e permanecer lá hoje como decano do tribunal. Sim. Como decano do tribunal, porque é claro, como toda e qualquer instituição, existe a sua política interna, existe aí as suas próprias entranhas a serem discutidas, né? E como existe. É a vaidade, né? É a vaidade do ser humano. Aqui, olha só, Elias, eu tô com uma foto no programa do Jô, é um arquivo pessoal, e uma foto aqui também, tá? Programa do Jô, o Zeca tocando e cantando. Eu não sei se ele tá cantando, ele tá atrás. Onde é que tá o senhor aqui? No meio. No meio, olha só. Olha aí. Olha só, programa do Jô. E diretamente do programa do Jô, que é mais uma estrela que está no céu, na qual eu não tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, mas uma alma iluminadíssima, e sai do Jô e vem ser entrevistado pelo Jó. É isso? Esse trocadilho foi Soares é bom. um gentleman. Eu me lembro que eu fui preocupado, porque o presidente da associação pediu para eu voltar, mas a situação, a imprensa, estava caindo muito em cima do judiciário, como cai até hoje. E eu pensei que ele ia me encurralar, fazer perguntas que me deixassem Uma saia justa. com a saia justa. E eu logo de cara eu soube que ia ser mais para música do que para o direito. Ele perguntou para mim quantas varas eu passei para até chegar ao desembargador. E passou por alguma vara? Olha o que é bacana, né? Na realidade, o senso de momento do Jô, ele era incrível, né? Ele faz falta aí nas noites brasileiras, sem sombra de dúvida. Ouso a dizer que foi um dos entrevistadores mais inteligentes, respeitando todos os demais, que o Brasil já teve. E aí aqui já fica desde já uma grande homenagem ao Jô Soares e a sua história, oferecida pela Rede Vivax de televisão. Nós somos a televisão da família, feita pela família. A televisão ela surgiu em maio num projeto de fazer o bem sem olhar a quem. E desmistificar algumas situações, até para que se mostre trajetórias de vida, é um dos maiores e melhores objetivos que nós podemos ter quando falamos de comunicação. E honra muito o fato de eu poder olhar brilhando os meus olhos mesmo, com muito orgulho de poder conhecer o decano do Tribunal de Justiça, mas acima de tudo, um homem que faz parte da história do direito e da música brasileira. Agora eu vou lhe chamar de desembargador. Desembargador Zeca, a música e o direito, agora elas devem, para que se aumente a sensibilidade, para que se aumente o amor, para que se aumente o carinho, andar juntas, e por quê? Depois que eu voltei para a música, por assim dizer, eu percebi que elas podiam conviver lado a lado há muito tempo atrás, que não ia me alterar. Mas eu fiz essa opção, me arrependo de ter feito essa opção, mas a música não é que você escolhe a música que te escolhe. E aí eu estou
feliz e faria tudo de novo. Que bênção. Elias, quando é que a música te escolheu? E na tua trajetória, já chegasses a tocar, a estar em alguma das músicas aqui faladas pelo Zeca no decurso das suas apresentações? Bom, quando a música me escolheu, eu não sei nem o que dizer, porque eu cresci fazendo isso, né? Venho de uma família extremamente musical e tive contato, sim, com as músicas dele já. Esse daqui, não. Não é, não. Tem uma foto que eu tocando no tribunal. Olha, só vou tentar ver se eu localizo a foto. Uma das coisas que ela é muito curiosa é que tudo que é bom, ela dura tempo suficiente para se tornar inesquecível. Nós vamos aqui na Rede Vivax de televisão informar a data do lançamento do livro aqui do homem Zeca Aquino, mas também desembargador decano do Tribunal de Justiça, mas também um dos músicos e compositores mais famosos desse país, em que ele vai estar em breve lançando o livro, que saiu do forno hoje, numa das livrarias de um grande shopping aqui em São Paulo, e depois ele vai transitar com o lançamento em algumas cidades do interior paulista, para que você, telespectador da Rede Vivax de televisão, a você que é um dos mais de 1.121.000 pessoas que nos acompanham em nossas redes sociais, através do Instagram, para você que nos acompanha no YouTube e para você que diuturnamente nos assiste no canal 334, possam ir lá e ter essa sensação que eu tive hoje, que é de estar perto de um homem fenomenal, com uma energia das mais gostosas. Eu ousei pesquisar alguns dos julgamentos agora do desembargador José de Aquino, em que ele participou, seja como relator ou dando alguns votos. O nome regimental é Xavier de Aquino. Xavier de Aquino. E, gente, escreve muito, conhece muito, sensível em todos os olhares daquilo que ele podia estar. Uma das coisas é muito engraçada, só decide quem tem coragem. É assim mesmo? E muita coragem. Porque você condenar bandido ou até policiais, eu recebi muita ameaça. Não a mim só, mas a minha família. A ponto de mudar para um condomínio fechado, que é para ter uma tranquilidade maior. Mas a vida do juiz é ter coragem. E eu tive coragem. Não me arrependo. Muito embora eu repute a responsabilidade de julgar a causa do meu Parkinson, por exemplo. Porque é muita... O desembargador, o juiz, ele julga só. É ele e mais ninguém. Salvo nas câmaras. Mas o voto como relator, é ele quem faz. E para fazer isso, eu já condenei colega a 8 anos de cadeia. Então, não é muita novidade. A imparcialidade, a sensibilidade e o caráter que devem fazer parte sempre de todo e qualquer julgador brasileiro e mundial. Infelizmente, nós estamos chegando ao fim desse Pod Vivax, essa conversa gostosa que foi um grande aprendizado. Aqui certamente podemos fazer várias e várias edições, porque temos livros e livros e livros de história para contar. Daqui nós vamos aos estúdios do Revisitando para que o Elias ele cumpra o desafio de orelhada de conseguir tocar uma música composta por esse brilhante convidado Zeca de Aquino. Eu gostaria que o senhor se despedisse agora dos nossos telespectadores, deixando uma mensagem.
Antes de me despedir, eu queria dizer que a minha discografia está no Spotify, Zeca Aquino, vai aparecer toda ela. E eu queria desejar aos ouvintes muita felicidade e sucesso. Mire o que você queira fazer e vá em frente, meu amigo. Que bênção. Elias, deixa um beijo para todos aqueles que já te amam e assistem todo sábado às 3 horas da tarde o Revisitando com Elias Jó. Pois é, todo sábado às 15 horas. Eu que agradeço demais o seu convite, doutor Luciano, e tá do lado do desembargador, que é um amigo de profissão musical. Para mim é uma honra, grandes histórias aqui, grande aprendizado. E eu espero poder contribuir com essa música de orelhada agora. Muito obrigado pelo carinho, por ter chamado. E não se esqueça, Elias Jó no Revisitando, todo sábado às 15. Aquele que tiver oportunidade e gostar de ler, eu acho que todo cidadão brasileiro ele deve não perder o costume de voltar aos livros e ao papel. Eu amo toda a leitura, porque a leitura ela engrandece o corpo, a alma e o espírito, assim como a música. Se torna aqui uma leitura obrigatória, assim que ela for lançada. Ela não só conta uma história de escolhas, mas uma história de vitória. Ela se confunde muito com a história da música brasileira, em virtude dos vários cenários e dos vários locais ao qual o Zeca de Aquino passou. Também para conhecer um pouco dessa sensibilidade do músico que se tornou jurista, que se tornou desembargador. Ou seja, para que a gente possa se aproximar cada vez mais da história daquele que fez escolhas e se tornou esse homem de sucesso que não desiste nunca. No final da sua fala, antes da sua despedida e da sua mensagem, ele tocou no ponto de que o parque se tornou muito sensível. Então, nós podemos e devemos estar em todos os locais que nós quisermos, sem nos amedrontarmos com as cruzes que muitas das vezes a saúde nos impõe, mas devemos, como dito pelo próprio Zeca de Aquino, continuar em frente, seguindo na busca dos seus sonhos e dos seus ideais. Fica aqui um beijo muito grande aos nossos telespectadores. Estive hoje aqui conversando com dois gigantes. Elias Jó, que eu já sou fã de uma vida, convivo com ele aqui nos bastidores da rede Vivax de televisão. Ele tem um coração extremo, ele é isso mesmo, esse sorriso, esse carinho, essa humildade, essa sensibilidade. E ao Zeca de Aquino, vou te confessar uma coisa, já me apaixonei por você, como deve ser apaixonado todos os juízes e desembargadores do estado de São Paulo que têm a honra de aprender todo dia com o Senhor. E todos aqueles músicos que deram voz às suas letras e todos aqueles que contigo partilharam os palcos dessa história que se confunde com a história brasileira. Chegamos ao fim de mais um Pod Vivax. Gratidão a esses dois gigantes. Fiquem junto conosco na televisão da família, feita para a família. Um beijo no coração de todos. Bom, ficamos de fazer uma música juntos, segundo o doutor Luciano, né? Pra gente fazer uma onda ali, eu e o Zeca Aquino. Bom, sobrou pra gente, né, Zeca? Vamos fazer alguma coisa. Todas as composições são lindas, mas vamos fazer Era um Dia Iluminado, algo maravilhoso de Zeca Aquino. Era um dia iluminado, próprio da estação, como um quadro de Matisse, tal fogueira de São João. Foi um beijo de novela que tanto eu
esperei. Bom, aí Lindo, lindo, não, é muito bom, parabéns, gente. Eu estive aqui com ele, o grande Zeca Aquino, um grande compositor. Tiramos essa ondinha para vocês. Doutor Luciano, tá aí, não deixe de curtir.